Nesse vídeo aqui vamos falar, né, já que chegamos aqui na metade do ano, vamos falar dos melhores jogos do ano até agora. Lembrando que eu estou levando aqui a minha opinião e não notas ou o que a galera tá falando, e sim de jogos que eu achei que são os melhores até agora esse ano. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e vamos nessa pro vídeo. Você é aquele cara que compra um jogo e quando a sua esposa pergunta quanto foi, você fala, foi só R$30, amor. Então venha pro nosso grupo de promoções para você buscar as melhores ofertas de games, acessórios e periféricos e mentir sem dor na consciência, porque pelo menos você buscou o melhor preço. O link dos nossos grupos estão aí na descrição, bora lá. Vamos começar com um jogo que tá sendo criticado atualmente, tá dando uns probleminhas, mas me divertiu bastante, foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar até o momento, que é o Monster Hunter Wilds. O jogo é muito bacana, é aquela vibe toda de Monster Hunter que a gente já conhece, caçar monstrinhos, entretanto ele trouxe uma vibe um pouco mais receptiva para um público novo também, você não precisa ficar tanto farmando igual era no World, pelo menos o farm eu achei um pouco mais simples do jogo, mas ainda trouxe todas aquelas mecânicas do Monster Hunter, as armas são muito legais, o combate é muito divertido, você buildar no jogo e ficar montando seu bonequinho é legal pra chuchu. Então o Monster Hunter Wilds é um jogo que me viciou por boas dezenas de horas até eu partir pro próximo jogo, foi um jogo muito legal. Bem, vamos falar de outro que foi, cara, um jogo que também me deixou ali meio no viciozinho, Force Berserk Kazan. Esse jogo ele não foi tão falado esse ano, afinal de contas, né, ele é um jogo que não tava com um preço muito legal aqui pra gente, e é um jogo bem nichado, né, mas o Kazan, ele é quase que um Nioh de anime, você tem muitas builds pra você montar, o New Game Plus adiciona coisas novas, o jogo adiciona muitas coisas novas, um jogo muito difícil, que foi o que me fez ficar muito tempo jogando ele também, né, mas ele é muito divertido, o jogo é muito bacana, é gostoso de montar builds, é viciante de montar builds, na verdade, você ficar lá farmando pra você montar e deixar seu personagem fortão, deixar ele quebradaço ali, né, então é um jogo muito bacana, nessa linha meio Nioh, Dark Souls ali, nessa mescla, ele fica ali nesse meio termo de jogo, mas super bacana e super divertido. Temos aqui o Kingdom Come Deliverance 2, esse jogo aqui, mano, também quebrou barreiras aí esse ano, foi um dos jogos ali mais jogados, a galera comentou muito sobre esse jogo, foi extremamente popular, ele meio que furou um pouco da bolha dele, né, mas faz todo sentido, porque é um baita de um jogo. Kingdom Come Deliverance 2 é basicamente uma aula de história pra molecada, indo nessa vibe realista, onde o jogo se comporta muito com as suas ações, o que você faz naquele mundo, além de ser muito focado na precisão dos fatos históricos, das construções, há todo um estudo por trás de Kingdom Come Deliverance 2, ele é quase um simulador medieval, onde as coisas ficam até muito burocráticas por causa desse realismo, e até um pouco difícil por causa desse realismo, mas isso é que torna o jogo muito interessante e muito divertido. E é incrível que eu vejo que esse jogo, ele custou apenas $50 milhões para ser feito, e é um jogo muito bom, enquanto a gente tem jogos de 200, 300, 400 que flopam e não conseguem cativar o público. Kingdom Come Deliverance é uma paixão dos desenvolvedores por esse jogo e vale super a pena, né? Mas é um jogo que acaba ficando um pouco nichado por causa desses motivos, ele acaba sendo realista para muitos, até demais. E o nosso queridíssimo e um tanto polêmico Elden Ring Night Rain. Bem, eu vou colocar esse jogo aqui como um dos melhores que eu joguei no ano até agora, afinal de contas eu jogo ele até agora, às vezes dou uma pausa ou outra para jogar outro jogo, mas eu continuo voltando para ele, nem que seja de uma forma casual, eu jogo uma partidinha de Elden Ring Night Rain. Esse jogo ele vai na vibe muito diferente de Elden Ring, né, ele é meio que um roguelike co-op, onde você entra, faz as coisas, depois você reseta novamente, né, os mapas são gerados meio aleatórios ali, enfim, com o tempo a névoa vai fechando, é um jogo bem diferente da pegada, leva o nome Elden Ring ali, mas é um modo de jogo diferente, né, e ele me divertiu. Eu acho que é o suficiente para colocar aqui nessa lista. Desses jogos até agora desse ano, ele me divertiu. Não acho que ele vá concorrer a nada de jogo do ano, nada do tipo, tá? Mas pra mim foi um dos jogos mais divertidos que eu joguei. Então acho justo eu colocar ele aqui nessa lista, né? É um jogo bacana, um tanto diferente. Sinto um pouco de falta de algumas atualizações pra chegar nele aí, mas é um joguinho legal, né? Valeu a pena aí a brincadeira. Platinei no Play 4 e no Play 5 ainda, porque esse jogo aí consumiu um pouco a minha vida social. Bem, temos aqui o nosso queridão, né? O Death Stranding 2. Acabei de zerar ele aí faz pouquíssimos dias atrás que eu terminei esse jogo, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Super divertido, muito bacana. Ele ficou melhor no meu ponto de vista nessa questão de você andar pelo mapa, você pegando o carro mais cedo, você tendo formas mais legais de você viajar. O 1, ele me parecia mais engessado,
um pouco mais cansativo, dividia mais o público. O 2 ainda tem um pouco dessa divisão, mas eu achei que ele funcionou muito melhor no meu ponto de vista. Ficou muito mais gostosinho, mais divertido de jogar. Mesmo pra galera ali que talvez tinha engessado um pouco no primeiro jogo, esse aqui fica um pouco melhor. Sem contar os visuais desse jogo, as cutscenes, mano. Eu queria muito que chegasse nas cutscenes, porque era muito louco as coisas que aconteciam. Os personagens são legais. As Kojimices são muito boas, né? Aqueles momentos viajados demais. Aquelas firulices, né? Que o Kojima coloca nos seus jogos, que são muito bizarras. Tudo aqui a gente encontra, né? No Death Stranding 2, que é bacaníssimo. Split Fiction. Cara, Split Fiction é outro jogo. Mano, é Joseph Fares o nome do criador, né? Esse cara aí já virou um dos melhores diretores aí. O cara só faz pedrada, mano. A Way Out era muito bom. E aí a gente teve Takes Two e Split Fiction é outra obra-prima. O cara sabe fazer jogo que é pra ser divertido e jogo em co-op, algo que não é tão forte hoje em dia, mas que, cara, Split Fiction faz isso muito bem. Cada pessoa controla um personagem, então você tem que jogar esse jogo em co-op. E as situações que esse jogo te coloca, cenários, criatividade, é extremamente absurda e variada. E isso deixa muito, muito legal aí a gameplay desse jogo. Arrancando risadas, momentos cômicos, momentos trágicos. Cara, é um show de criatividade Split Fiction. Recomendadíssimo aí pra galera jogar. E você vai se entreter pra chuchu com esse jogo aqui. Muito bom. E vamos lá, Oblivion Remastered. Nossa, também gostei bastante de ter jogado Oblivion Remastered. Esse jogo aqui, ele é um remake gráfico, basicamente, do Oblivion, né? Só que ele... É engraçado o que eles fizeram nesse jogo, né? Bem curioso. Eles pegaram o Oblivion base, ele ainda roda ali, e eles meio que criaram uma camada visual utilizando a Unreal Engine. Então, é uma camada visual Unreal Engine, mas no Oblivion. Então, por isso que ele é chamado de remaster. Porque olhando, ele parece um remake, mas ele tem todo o código do Oblivion ali por trás. Tanto que, mesmo os bugs, as coisinhas que você tinha no Oblivion clássico, você pode fazer aqui, porque é exatamente o mesmo jogo com gráficos refeitos, tá? Então, como um remaster, ele é muito bom. Eu adoro a série The Elder Scrolls. Oblivion era um jogo muito feio. Eles foram ali no ponto certeiro do jogo, que era o que pecava ele. Os gráficos, mais do que tudo. Embora tenha outras coisas datadas. Mas o gráfico era o que pecava mais do que tudo. E acertaram muito bem aí no jogo. A otimização poderia ser um pouco melhor, mas ficou legal. Eu gostei. Eu gostei muito desse jogo, cara. E, por último, nós temos... É óbvio que ele não vai faltar nessa lista aqui, né, meus amigos? Se ele faltasse nessa lista, vocês poderiam vir aqui em casa e me apedrejar, que eu deixava. E o Expedition 33, é claro. Esse aqui vai ser o GOT, eu espero, né? Por enquanto, ele é o GOT pra mim. Eu acho que ele ganha o GOT aí. Mas não só em questão de GOT, de um título, né? Mas como esse jogo, de fato, ele é maravilhoso. Ele é muito bom. A sua trilha sonora é maravilhosa. Seus personagens são bons. A sua história é maravilhosa. Seu combate é muito bom. O combate por turno é muito gostoso. E, mano, o mundo que esse jogo criou, a história, os plot twists da história, com a música, a forma emocionante que é essa história, que eu falei, esse jogo ele vai ficar marcado na minha vida. Ele é, talvez, top 5, top 10 jogos aí da minha vida, o Expedition 33. Eu não esperava que esse jogo seria tão maravilhoso. Eu tava bem animado desde quando foi mostrado ele, né? Porque ele parecia ser bonito pelos visuais, o estilo artístico do jogo. Os menus eram legais, mas eu não imaginava que esse jogo ia escalonar pra ser um dos melhores jogos da minha vida. Esse jogo é maravilhoso, cara. Então, Expedition 33 é incrível e é o que eu falo, mano. Expedition 33, por que eu acho que ele vai ser o GOT? Porque ele é o jogo que, não só o meu, mas que de muita gente, ele virou um dos melhores jogos da vida daquela pessoa. E os outros jogos que eu falei aqui, poucos, eu diria que são jogos que se tornam melhores jogos da vida de alguém. São jogos que são muito bons, mas que são poucos que vão considerar eles melhores jogos da vida, como foi o Expedition 33, pelo menos na minha opinião aqui. Então, esse aqui é o melhor jogo do ano e óbvio que ele precisa estar nessa lista aqui dos melhores jogos de 2025 até agora. Galera, só quero adicionar aqui uma menção honrosa, que é o Blueprint. Eu não joguei ele ainda, mas eu ouço falar tão bem desse jogo, esse jogo tá sendo tão bem recebido, que eu acho que é um jogo que ele vai aparecer aí como um dos melhores jogos do ano, vindo aí, talvez, ou pelo menos, melhor jogo indie do ano, tá? Porque ele tá sendo muito bem recebido, eu preciso jogar ele ainda. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô e tchau!